São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril do ano 1581, em Fouilly, no sul da França, e foi batizado no mesmo dia. Faleceu no dia 27 de setembro de 1660, em Paris. Neste século XVII, São Vicente participou ativamente na reforma católica ocorrida na França. Vicente foi o terceiro filho de Jean de Pau e Bertrande de Moras. Seus pais eram camponeses de fé firme e vigorosa. A própria mãe deu educação religiosa aos 6 filhos. São Vicente de Paulo. O padre Vicente. Vicente se destacava pela sua inteligência e pelo zelo religioso. Começou a estudar na cidade de Dax, onde mais tarde foi professor. Estudou teologia na Universidade de Toulouse. Sua ordenação sacerdotal, com apenas 19 anos, foi no dia 23 de setembro de 1600. Nessa época ele passou por uma forte provação. Uma senhora viúva que gostava de ouvi-lo pregar, sabendo que ele era uma pessoa pobre, deixou sua herança para ele, uma propriedade e uma quantia em dinheiro, que estava em posse de um comerciante na cidade de Marsella. O padre Vicente vai até lá para receber esta herança com a intenção de distribuí-la para os pobres. Grande reviravolta na vida de São Vicente de Paulo. Ao retornar de Marsella, o navio em que ele viajava sofreu um ataque de piratas turcos. Padre Vicente tornou-se prisioneiro e foi vendido em Tunis como escravo. Depois, foi vendido a outro homem que, ao morrer, o deixou como escravo de herança a um sobrinho fazendeiro. Este tinha sido católico, mas, por medo da perseguição, tornara-se muçulmano. O escravo volta à liberdade. Uma das 3 esposas deste fazendeiro ficou encantada com as músicas que Padre Vicente cantava ao rezar e quis saber o significado daquilo. Ao ser evangelizada por Padre Vicente, a mulher chamou a atenção do marido dizendo que ele não poderia ter abandonado aquela religião tão linda e séria. O patrão se arrependeu e se converteu. Meses depois, o homem foi com Padre Vicente até à França. Foram escondidos dos muçulmanos, em 1607. Chegando a Avignon, encontraram o vice-legado do Papa e Vicente recebeu de volta suas credenciais de sacerdote. Seu ex-dono retornou à Igreja Católica, foi admitido num mosteiro e se tornou monge. São Vicente de Paulo, um homem dos pobres. Em Roma, Padre Vicente frequentou a universidade e se formou em direito canônico. Foi nomeado capelão da Rainha Margarida de Valois, a Rainha Margot, pelo rei Henrique IV. Ele fazia a distribuição das esmolas dadas aos pobres e visitava os doentes no hospital. Padre Vicente cumpria sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo, que todos já o tinham como santo. Para o Padre Vicente, cada doente e cada pessoa, por mais miserável, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratada como tal. O cardeal Pierre de Berrulle, bispo de Paris, nomeou Vicente de Paulo como vigário de Clichy, um bairro da cidade. Legado para a humanidade de São Vicente de Paulo. São Vicente fundou a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes. Por isso, ele se tornou capelão geral e real da França. Depois, ele fundou a Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, que trabalhava para evangelizar os camponeses. Num apelo feito pelo Padre Vicente em Châtillon nasceu a Confraria da Caridade, conhecido também como o Movimento das Senhoras da Caridade. A primeira religiosa foi uma camponesa, Irmã Margarida Nasso, que teve orientação de Santa Luísa de Marillac.
Depois, oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente conhecidas como Filhas da Caridade. Organizador da Caridade. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo organizou muitas obras de caridade, doando-se inteiramente aos irmãos mais necessitados. Ele é considerado o pai dos pobres e também causou muitas mudanças no clero. As conferências vicentinas que conhecemos na atualidade tiveram início com Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, no ano de 1833. Essas conferências foram inspiradas por São Vicente de Paulo, e hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. São Vicente estipulou regras e condutas para as visitas aos pobres e doentes, visando à discrição, ao respeito para com os necessitados sem humilhá-los em hipótese alguma, mas, sim, ao contrário, fazendo-se igual a eles. Devoção a São Vicente de Paulo. Para São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o sacerdote mais santo da época. Ele faleceu e foi sepultado na capela da igreja de São Lázaro, na cidade de Paris. Sua canonização aconteceu em junho de 1737. Em maio de 1885 o Papa Leão XIII o declara patrono das obras de caridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Corpo incorrupto. 52 anos após a sua morte, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto. Foram testemunhas do acontecimento, 2 médicos, autoridades da Igreja e algumas pessoas. Para os 2 médicos é impossível este tipo de preservação do corpo ocorrer naturalmente. Seu corpo está exposto na capela de São Vicente de Paulo, em Paris, aberto à visitação. Seu coração está conservado em um relicário na capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Oração a São Vicente de Paulo. São Vicente, que tanto vos compadecestes dos pobres, eu vos peço, olhai para mim. Sou pobre, mas tenho fé. Há gente mais pobre do que eu. São aqueles que não têm fé, porque esses têm a alma vazia. São Vicente, conservai minha riqueza, que é a fé, mas eu vos peço, aliviai também minha pobreza. Ajudai-me a adquirir ao menos o necessário para me alimentar bem, para me vestir honestamente e comprar os remédios que me conservam a saúde, e as forças necessárias para fazer os meus trabalhos e cumprir as minhas obrigações e assim poder ser útil à minha família e a todos os que precisarem de minha ajuda. Amém. São Vicente de Paulo. Rogai por nós.